nós vamos resolver agora o exercício número 6 da lista de composição de movimentos 2, uma lista do professor André. Então vamos ler. Um barco com motor em regime constante desce um trecho retilíneo de um rio em 2 horas e sobe o mesmo trecho em 4 horas. Admitindo que a velocidade da correnteza seja constante, quanto tempo levará o barco para percorrer o mesmo trecho, rio abaixo, só que agora com o motor desligado? Então, aqui eu reescrevi essas informações. Então, quando o motor está ligado, o que está acontecendo? Imagina que você está num lago e o barco está nesse lago. Aí ele liga o motor, então ele vai assumir uma velocidade do barco em relação à água. Quando esse mesmo barco, essa mesma capacidade é colocado num rio, ele vai sofrer a influência da correnteza. Então, a gente tem 2 situações. Se você olhar aqui no desenho, aqui eu coloquei a velocidade da água, né, em relação à margem para a direita. Se o barco vai descer o rio, a velocidade dele vai estar na mesma direção e sentido da correnteza, ou seja, elas se ajudam, elas se somam para dar uma velocidade resultante. Enquanto que, se o barco estiver tentando subir, ou seja, ir contra a correnteza, a velocidade final vai ser a diferença das 2 velocidades. Ou seja, vai ser mais difícil para ele conseguir subir. Por isso que para andar essa mesma distância x, quando ele está descendo, que é mais fácil, ele gasta 2 horas. Enquanto que ele está subindo, que é mais difícil, ele vai gastar 4 horas. A terceira situação é quando o motor é desligado. O que acontece? Se você desliga o motor, o barco ele é arrastado pela correnteza. Então, ele vai assumir a velocidade da água. E para fazer esse percurso x, ele vai gastar um tempo ΔT3. Aqui eu reescrevi a velocidade como ΔS sobre ΔT para as 3 situações. Então, você vai ter que, nos 3 casos, o ΔS é o mesmo, que é x. O tempo é 2 horas, 4 horas e ΔT3, né? Que a gente quer descobrir. E a velocidade é o que a gente falou, né? Quando está descendo, elas se ajudam, então a velocidade do barco se soma com a da água. E na subida, a água está atrapalhando, então a velocidade final é a velocidade do barco menos a da água. Já na situação de arraste, ele assume a velocidade da água. Tudo bem? Aí o que acontece? A gente tem que ter em mente onde que a gente quer chegar. A gente está querendo descobrir o ΔT3. Então, nessa equação aqui, seria interessante se a gente conseguisse sumir com essa incógnita do VAM. Então, para isso, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essas 2 equações que a gente tem aqui, que são bem parecidas e que estão em função do VAM, a gente pode montar um sistema com elas. E para que o VAM fique isolado, né, a gente precisa sumir com o VBA. Então, a gente vai fazer a equação 1 menos a equação 2. Aí, esses 2 vão se cancelar. Aqui, a gente vai ter VAM mais VAM, então vai ficar 2 VAM, porque esse menos aqui vai ser multiplicado por menos, vai ficar mais, porque está subtraindo uma da outra. E vai ficar 2 sobre x menos x sobre... Perdão, 2 sobre x não, x sobre 2 menos x sobre 4. Para fazer essa conta, a gente realiza o MMC de 2 e 4, que dá 4. Aí, 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1 dá 2. 4 dividido por 4, 1, vezes 1 dá 1 mesmo. Aí, então, 2x sobre 4 menos x sobre 4 dá x sobre 4. Então, esse 2 que está multiplicando aqui, a gente passa para o outro lado dividindo, né? Vai lá para baixo, para o denominador. Então, vai ficar x sobre 8. 2 vezes 4, 8. Então, agora, a gente conseguiu o VAM em função do x e a gente tinha ele aqui, a gente não tinha essa equação? Olha como essas 2 equações são parecidas, tá vendo?
Então, se a gente tem que o VAM é x sobre 8 e a gente tem que o VAM é delta t sobre 3, t3, a gente pode muito bem, se esse é igual a esse, a gente pode igualar esse com esse. Então, o que eu escrevi aqui, eu igualei os dois. Aí eu peguei esse, multipliquei aqui, e esse foi pra lá multiplicando também. Então, ficou x vezes delta t3 igual a 8x. O x de um lado cancela com o x do outro. Então, ficou aqui delta t3 é igual a 8 horas, que é a alternativa C. Gente, espero que vocês tenham entendido, tá bem? E bons estudos!